Muito bem-vindas, aqui é o nosso workshop. Sou de Segóvia, psicóloga, terapeuta, junto com a minha colega, minha parceira de missão, aqui a Fátima Holden, também terapeuta. Ela é mentora de estilo de vida. Então, o nosso workshop hoje sobre oncologia e saúde é o que eu sempre falo. É para paciente oncológico, para quem não está fazendo tratamento, para se prevenir, para quem está fazendo, para orientar, para aprender alguma coisa, trocar. Maravilhoso essa troca que a gente pode ter. E continuar se cuidando, para evitar de nós termos uma recidiva, ninguém quer. A Eliane é paciente também, a Fátima, né, Fátima? Ninguém quer enfrentar de novo, então a gente precisa fazer a nossa parte. Eu sempre falo, se nós fizermos as mesmas coisas, a tendência de voltar é muito grande. Então, então a gente precisa assim, fazer, pessoal, conhecendo as emoções. Então, aprenda a controlar suas emoções e, é claro que quanto mais nós aprendemos a controlar nossas emoções, mais tranquilos vamos estar, né? Vamos conseguir atingir os nossos objetivos, conseguindo atingir as nossas metas, nós vamos nos sentir mais felizes. Essa é a meta, todo mundo quer ser feliz, não é? Todo mundo quer estar bem, mas tem um caminho para nós chegarmos lá. Então, aqui, olha só que interessante esse gráfico. Então, aqui tem algumas emoções básicas, então a gente fala de tristeza, de medo, alegria, por exemplo, a raiva, raiva. Então, vocês estão vendo aqui, né? Aqui, por exemplo, a raiva. Vamos pegar a raiva. A raiva, ela tem, todos os sentimentos são neutros, eu sempre falo isso. Por que neutro? Neutro porque eles têm uma função, eles são funcionais. Então, a raiva tem uma função? Tem uma função. Então, tem momentos que a raiva te traz um movimento. Então, imagine uma pessoa em depressão profunda, que não tem ânimo para nada, que não consegue sair da cama. Então, a gente vê um quadro bem profundo e um pouco de movimento, um sentimento que traz esse movimento é a raiva, por incrível que pareça, né? Então, ela traz esse movimento, a raiva, ela te dá um empurrão, né? Aquela coisa de ação. Alegria, né? Você fala assim, nossa, alegria pode prejudicar? Alegria demais? Pode, sim. Né? Euforia não é legal. Então, muitas coisas você acaba fazendo por entusiasmo, está muito entusiasmado, a extasia aqui, e se prejudicando, né? Como lidar, né, com essa emoção da alegria, né? É incrível. Exato. Então, é alegria, como nós falamos, a alegria é um sentimento neutro também, é o mais cobiçado, talvez, de todos eles, é um sentimento neutro, é o que eu já acabei de falar. Então, muito alegria demais te traz euforia, e a euforia não é, ela está fora da fala, né? A função básica do medo, orientação para proteção. Sim, né? O medo é importante, é um sentimento que nos preserva, mas se também da mesma forma, saindo do controle, o que pode causar? O que vocês acham? Dá um palpite aí. O medo descontrolado, o que acontece? Eu acho que, na minha ideia, ele causa uma paralisação, né? A pessoa, muitas vezes, com o medo descontrolado, quando ela não tem domínio do medo, ela age muito por impulso e ela também, muitas vezes, ela não consegue agir. Muitas vezes, as pessoas dizem assim, paralisa, né? Fica petrificadas, fica sem ação e, às vezes, aí, esses minutos que você fica sem ação, eles podem, assim... dar ou então um dano muito grande à sua vida, né? Ou deixar você sem aproveitar uma oportunidade, por exemplo, que também está surgindo na sua vida, né? Desculpa, depende do medo. Por exemplo,
Se eu sentir medo que eu vou perder alguém, eu vou rezar em desespero, tá? Vou orar, pedir para Deus me dar, tirar esse medo, tudo, né? Agora, por exemplo, se eu estou dirigindo e de repente eu vejo um acidente, eu entro em choque. Eu não quero ver, eu entro em desespero. Então, acho que depende muito do medo. Mas normalmente, quando eu tenho medo, eu vou rezar, eu vou orar para isso. Perfeito, legal, né? Muito bom. Então, tem formas, né? Então, primeiro identificar e tem como que nós dizemos, os pensamentos alternativos, que é o trabalho que a gente faz também. Acho que vocês já me ouviram falar bastante do registro de pensamentos. Isso é legal, é uma forma. Olha, primeira coisa, eu vou orar, eu me sinto mais tranquilo, perfeito. Então, nojo também, né? Olha só que interessante. O nojo, para que ele serve? Proteção também, né? Então, através da geração de rejeição. Ele também tem um mecanismo aí para nos proteger. Então, é uma coisa básica, um alimento que a gente sente até a aparência. Olha que interessante, até a aparência a gente percebe que não está legal, o odor, então a gente já tem aquela sensação, ai, nossa, não quero, não dá. Então é uma proteção, como quase provavelmente aquele alimento está estragado e pode até nos matar. Pode ter aí, desenvolver um transtorno como um toque ou outro transtorno, fobia também, né? Alguém tem fobia de alguma coisa aqui? Eu não gosto de lugares fechados. Fico apavorada. Parece que falta o ar. Eu tenho barato. Olha só, legal. E você sabe que dá para tratar, né? Dá para tratar, assim, tem alguns. Depois a gente pode ver aí, a gente, num próximo workshop, fazer alguma. Eu não preparei nada, tá um pouco corrido hoje, mas a gente pode fazer alguns exercícios aí para de controlar melhor, né, essas emoções. Mas aos poucos a gente tem uma técnica de dessensibilização. Olha só, a tristeza que eu coloquei aqui, reintegração, né? Então, reintegração do nosso eu. Então, quando nós estamos tristes, nós temos essa oportunidade de nos voltarmos aí para o nosso eu interior, para pensar realmente o que eu quero fazer da minha vida, será que eu estou certo, será que está errado, deixa eu rever algumas coisas. A tristeza, ela te dá a sua oportunidade, é o lado positivo da tristeza. Numa situação de tristeza que ela se prolonga, não deixa chegar na depressão, né? Então já é interessante, busca ajuda profissional, ajuda terapêutica, não deixem chegar, né? A raiva, eu já falei, o lado positivo, mobilização de energia. A gente acabou de falar, a Simone falou de depressão, né? Acabamos de falar de depressão. Um pouquinho de raiva, ela mobiliza a nossa energia. Olha só. Você acha que ele está energético? Como que está esse carinha aí? Tá com uma energia que vai incendiar tudo, pelo jeito, né? Uma nova energia do bem. O que acontece se ele encontrar aquela menininha lá que a gente viu lá atrás? Eu acho que ele vai ficar com mais raiva. Acho que ele vai ficar com mais raiva. Ele dá uma chacoalhada nela, né? Verdade. A surpresa também, né? Então, a gente tem aqui o sentimento de surpresa. Também, a gente tem que tomar cuidado, ele é um sentimento básico, importante, principalmente quando as coisas fogem um pouco do controle, nós nos sentimos um pouco surpresos. Como assim? Não acredito, né? Como isso aconteceu? Então, assim, e ele traz a base dele também um sentimento de orientação, se orientar aí do presente, traz para o momento presente a pessoa, saindo do controle, o que acontece? Pode trazer
uma crise de pânico também, uma crise de ansiedade. Como assim? Não acredito. Isso aconteceu? Nossa, e aí já pode desencadear uma situação de ansiedade em relação ao futuro. Nossa, se aconteceu isso, meu Deus, por que isso aconteceu? E agora? Aí vai piorar, a situação vai ficar horrível. Né? Você já deve ter ouvido falar, né? Aí, meu Deus, confiança. Confiança demais, o que acontece? Será que é legal confiança demais? Eu acho que não. Eu acho que não. Dizem que os melhores nadadores também se afogam. Exatamente, né? Olha, toma cuidado. É o narcisismo, né? Você lembra a história do Narciso. Então, aí, confiança demais, a gente tem que tomar cuidado. Porque, assim, sempre no equilíbrio. Não adianta a gente... Eu falo que o desafio é o equilíbrio, né? Antecipação também é importante, por quê, né? É importante a questão de nós nos programarmos. Olha, então, eu vou fazer uma agenda, eu quero, né, ter um equilíbrio com um horário, né? Eu quero ter uma disciplina. Então, é importante nessa questão da disciplina, para você conseguir fazer as coisas, conseguir honrar com seus compromissos no horário certo. Senão, né, aí fica difícil, você perde o controle de tudo. E é terrível. É aquela coisa, quem não tem um horário marcado e se perdeu, não se programou direito, olha, vocês podem ter certeza, né? Assim, a gente esquece alguma coisa. Você sempre esquece alguma coisa quando você sai correndo de casa. Então, é importante, esse é o equilíbrio. Agora, a antecipação demais também traz ansiedade, também pode trazer crise de pânico. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Olha só, né? Aqui, eu não vou passar por esse daqui, mas para vocês terem, olha que interessante, né? Então, essas emoções aqui, se a gente colocar, acoplar essas emoções, ó, alegria mais confiança, ela pode se transformar em amor. Alegria mais antecipação pode se transformar em otimismo. Confiança mais medo em submissão. É bem legal. Depois eu posso até passar para vocês, né? Posso passar para vocês no grupo? Tá, então, as combinações das emoções vão gerando outras emoções, né? Alegria mais raiva pode gerar orgulho. Olha só que legal, né? Alegria mais surpresa, satisfação. Então, aqui é bem legal. Auditivo. B, visual. E C, sinestésico. Cada tópico você vai escolher uma letra. No segundo, eu... Oi. Cada tópico você vai escolher uma letra. Isso. Tá, mas pode falar? O número 1. Pode. Então, número 1 eu coloquei o A. O 2 eu coloquei o A também. E no 3 também o A. Ah, tá ótimo. Assim, né? Deu para identificar melhor. O da Maura deu auditivo. Então, ela tem um perfil de personalidade mais auditivo. O que significa isso? O auditivo é assim, você concentra mais, imagina até no estudo, você concentra mais ouvindo. E se empatar? Perfeito. Na verdade, não existe o melhor e o pior. Qual que tem que ser? Não tem, gente, não tem. Então, assim, o ideal é isso mesmo, nós equilibrarmos. Então, assim, quem é visual, quem deu aí visual, então são pessoas que aprendem mais pela imagem. Não, quero o grandão. Acho que tá em cima da mesa que eu levei pra Thelma. Oi? Não entendi. Assim, visual, ele está focado mais, né, na imagem. Então, são pessoas que têm memórias fotográficas, têm mais facilidade, guarda muita coisa através da imagem, até não precisa
nem tanto, por exemplo, você está estudando, lê muito, né? Ela tem uma memória assim de bater o olho. Imagina que tem algum gráfico no estudo, uma imagem dentro daquele conteúdo, e isso vai ficar bem forte, né? Então, são pessoas que são bem observadoras, então, tem facilidade de trabalhar, por exemplo, com decoração, são bem detalhistas, então são pessoas mais visuais. E o sinestésico é aquela pessoa que tem mais facilidade de fazer as experiências manuais, né, de trabalhar mais com esse lado, né, de fazer eu vou fazer uma experiência, aprendi, eu li alguma coisa, por exemplo, né? Então eu acabei de ler um livro e tal, e gosta de estar fazendo aquele resumo que só ela entende. Interessante. E aqui, olha só que interessante, nesse daqui é rapidinho, né? Para identificar, no caso, né, aqui, eu coloco assim, identificar se o cliente está mais voltado para a fuga da dor ou busca do prazer. Então, olha só que interessante. Aqui, se você tivesse que optar entre alguns atributos no carro, qual você escolhe? Segurança ou potência? Confiabilidade ou beleza? Se vocês baterem o olho aqui, você já vão ter uma ideia, né? Economia ou conforto? Durabilidade ou velocidade? Alto valor comercial ou estilo arrojado? E aí, vocês contam aqui, né, aqui nessas listas, qual delas, né, acaba contando mais, se é da esquerda, da direita, né, se é segurança ou potência, confiabilidade ou beleza, economia ou conforto, durabilidade ou velocidade, alto valor comercial ou estilo arrojado. Só de ver você já tem uma base. Aqui, uma viagem, por exemplo, segurança ou aventura, organização ou surpresas, tradição ou inovação, roteiro detalhado ou sujeito a mudanças, conhecimento prévio ou sem conhecimento. Alguém quer falar alguma coisa? Já deu para ter uma base? Já deu para ter uma base, bem interessante de te responder com profundidade, né? Assim, com reflexão, refletir sobre isso aí tudo e daí responder e depois ver, né, qual o resultado que vai dar. Bem interessante. Depois eu vou passar bonitinho para vocês, isso daqui também tá bem legal, esse exercício, ó. Por exemplo, aqui, vamos fazer essa parte aqui, a gente já encerra aqui. Quando se vê em alguma situação de perigo, o que você faz? Quem tá aí? Quem quer fazer, pessoal? Quem se habilita? Eu quero. Quem tá falando? Eliane. Oi, Eliane. Então, vai lá, Eliane, ó. Quando você se vê em alguma situação de perigo, o que você faz? Você tenta resolver sozinha ou procura ajuda? Tento resolver sozinha. Então, olha só. Então, vamos lá. Tentar resolver sozinho. O que a gente pode pensar? Legal, né? Então, a gente pode pensar aqui, ó, você vê aqui que entre parênteses, ação. Não, então, tem perfil de alguém que vai à luta, vai atrás, tem um pouco de ousadia, né? Então, aí na maior parte do tempo, é claro, né? Mais uma vez, não é nada, então tem que ser assim. Não, pessoal, calma, né? Então, lógico que tem momentos que é importante nós reconhecermos que precisamos de ajuda, não é para ficar o tempo todo assim, né? E aí, o grupo, nós vamos iniciar com a data, a gente vai confirmar a data do grupo psicoterapêutico. Eliane está convidadíssima, mas por enquanto, esse grupo focado em pacientes oncológicos, mas nada impede, futuramente vamos abrir outros grupos. A Denise também é paciente oncológica. Denise também está convidada, quem é paciente oncológico. Quem conhecer, por favor, pode lembrar da gente, indicar para o nosso grupo, e a gente só confirma com vocês a data. Uhum. E uma pesquisa do horário, né? Qual o melhor horário?
A gente vou alternar, também é uma boa para quem não pode, às vezes não dá para fazer à noite, pode fazer de manhã, a gente poder fazer esses horários alternados e gravar, claro, vai estar tudo gravado e para as pessoas não perderem nada para acompanhar. Vai estar muito legal. Isso é só um tira-gosto, viu, Eliane? Esse grupo, né, a gente vai trabalhar. Esse grupo a gente vai trabalhar 6 encontros, né? Para quem não está por dentro ainda, a gente vai pretende trabalhar 6 encontros, um encontro semanal, na mesma modalidade como aqui, né? Pela sala do Meet, né? E a gente vai trabalhar, então, diversos assuntos durante essas 6 semanas. Então, a gente pretende começar ele, se Deus quiser, a semana que vem, para a gente encerrar ele até lá pelo dia 20 do mês que vem, né, que já é o mês do Natal, né, para a gente não chegar muito próximo do Natal ainda, sem encerrar o grupo. Então, eu acho que a gente provavelmente vai começar a semana que vem. Mas a gente vai fazer um questionário ainda para as pessoas responderem, a gente vai divulgar para a gente conseguir mais pessoas, mais mulheres que queiram participar, e vai ser muito, muito bom, porque a gente vai tratar sobre diversos assuntos, além das emoções, né, que a Di trata muito bem, que é psicóloga, psicoterapeuta, a gente também vai trabalhar a parte emocional, a parte física, a parte espiritual, falando um pouco também sobre a parte energética, né, as energias do bem que a gente precisa também tratar e cuidar no nosso corpo, né, e na nossa mente. Então, vai ser show de bola, né, o nosso grupo, se Deus quiser. Eu escolhi o tema espiritualidade, porque eu já sabia que a Di ia tratar sobre as emoções, né, e nada melhor a gente falar sobre espiritualidade, principalmente sobre fé e sobre entusiasmo, que a gente precisa ter para a gente enfrentar esses embates, né, da vida, para a gente enfrentar essas adversidades que surgem na nossa vida, inclusive o diagnóstico de um câncer, né? Porque o diagnóstico de um câncer, ele sempre é muito cruel, ele sempre é muito doloroso, ele sempre é muito frustrante, como se diz, né? Porque a gente se sente a última das pessoas, né? A gente se sente muito mal, a gente se sente muito para baixo, a gente se sente muito, de certa forma, assim, vítima, né? A gente não deveria de se sentir assim, porque ninguém é melhor que ninguém, mas a gente se sente assim, a gente se questiona, a gente se pergunta, por que eu? Para que eu? Por que eu tive que ter esse câncer? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Mas, ao mesmo tempo, se a gente se analisar e se questionar, a gente também poderia dizer assim, mas e por que não eu? Eu não sou melhor do que ninguém. E se Deus me escolheu para enfrentar esse desafio, é porque eu preciso ter força, é porque eu preciso transpor essa barreira, eu preciso alimentar a minha fé, eu preciso ter garra, entusiasmo para enfrentar isso. Eu preciso arrancar essa força, sabe lá da onde, né? Mas eu preciso ter. E quando a gente é diagnosticado com câncer, o primeiro sentimento que a gente mais se depara, né, realmente é o medo. E aí, como já foi citado ali na fala da Di, que o medo, ele precisa ser identificado. Qual é o tipo de medo que eu estou sentindo no momento? E o que esse sentimento está me trazendo? Ele está me movendo para onde? O medo está me movendo para onde? Ele está me paralisando? Ele está me bloqueando? Ou ele está me motivando à ação? Porque no momento que a gente identificar o tipo de medo que a gente está sentindo, a gente vai saber lidar com ele. Mas a gente precisa primeiro identificar ele. Então, ali que entra a fé, ali que entra a espiritualidade, ali que entra a confiança que eu preciso ter no meu potencial, na minha força, na minha garra, no meu amor à minha vida e principalmente no amor a Deus e no zelo que Ele tem por nós, porque Deus ama a todos nós, infinitamente, incondicionalmente. E Ele não faz distinção entre nenhum de seus filhos. Para Ele, todos somos iguais. E Ele ama a nós da mesma maneira,
como ele ama um condenado, como ele ama um criminoso, como ele ama um drogado, como ele ama uma pessoa que comete uma maldade contra a própria vida, tira a sua vida. Assim ele ama aquela pessoa que tem fé, aquela pessoa que vai na igreja, aquela pessoa do bem. Ele não faz distinção. Câncer nos remete ao medo da morte. Câncer nos remete à finitude da vida. Nossa, agora eu estou com câncer. Agora eu fui diagnosticado com câncer. Quanto tempo será que eu vou ter de vida, doutor? Quanto tempo? Mas o doutor não vai saber quanto tempo eu tenho de vida. Isso só quem sabe é Deus. Mesmo que muitas vezes eles dão o diagnóstico baseado na medicina, naquilo que eles aprendem. Ó, tem tantos meses de vida, baseado naquele ensinamento que eles têm. Porém, muitas surpresas, muitas vezes, acontecem na vida de muitas pessoas que são diagnosticadas e que são desenganadas pelos médicos, como se diz, e são, assim, informados de que o tempo de vida deles é tanto, é 2 meses, é 6 meses, é 1 ano, e aí, de repente, vem uma surpresa, vem um milagre, e a pessoa se cura, a pessoa melhora, a pessoa volta para a casa do hospital, que não tinha mais nem esperança de voltar para a casa do hospital. E por que será? Porque a pessoa se entusiasmou, a pessoa teve fé, a pessoa acreditou, a pessoa teve força, se empoderou daquela força, daquela fé, para que ela pudesse trazer para a vida dela um ânimo. Animai-vos, Jesus Cristo dizia, animai-vos, tenha bom ânimo. E vença as tentações, e traga a sua fé como uma coroa de justiça. Então, as pessoas que alimentam a sua fé, as pessoas que se entusiasmam pela vida, as pessoas que são gratas, as pessoas que perdoam, as pessoas conseguem ter uma leveza, mesmo elas estando doentes, mesmo ela estando com câncer, mesmo ela estando acamada, ou às vezes até sem muita esperança de voltar para casa de um leito de hospital. Mas se elas estão lá com fé, e estão lá motivadas, e acreditando na cura, e acreditando na melhora, ou acreditando simplesmente que o melhor da sua vida vai ser feito através da sua oração, do seu poder de cura, do seu acreditar, da sua fé. Então, essas pessoas, elas não sofrem, elas não padecem, elas são serenas, são pessoas que estão calmas, serenas, que estão entregues ao Pai Criador, né, a Jesus Cristo, elas confiam. Deus precisaria de mim aqui ainda nessa passagem, para alguma coisa, para algum testemunho, para ajudar alguém, para provar alguém a mim mesmo, para ajudar minha família, para ser um esteio, uma fortaleza. Então, Deus me permitiria continuar aqui. Agora, se Deus quisesse que eu partisse, se essa era a vontade dele, eu iria aceitar. Então, se entregar nas mãos de Deus é isso. É permitir que Deus faça o que melhor lhe convém. Porque Ele é o dono da nossa vida. Então, ter fé, acima de tudo, é entregar-se. Quando a gente percebe que a nossa parte está sendo feita, eu estou fazendo a minha parte. Os médicos estão fazendo a sua parte. Eu fiz a minha cirurgia, eu retirei minhas mamas, eu retirei o tumor, eu fiz esvaziamento axilar, porque eu já estava com metástase na axila. Eu tirei tudo o que tinha que tirar. Os médicos tiraram de mim. E eu fiz o tratamento, que era a minha parte, me submeter àquele tratamento agressivo da quimioterapia. Eu fiz a radioterapia, eu fiz fisioterapia, eu fiz várias outras coisas que eu precisei fazer para voltar a ter uma vida próxima do normal. No início, eu achava que nunca mais eu ia ter uma vida exatamente normal, porque muitas sequelas ficam, né,
depois de ter uma doença tão agressiva. Mas Deus também faria a parte dele. Eu precisei confiar que Deus faria a parte dele. E Deus me deu essa segunda chance, e por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês. Por isso que eu estou aqui hoje fazendo esse workshop, estou aqui falando sobre fé, sobre entusiasmo, sobre cura, sobre trazer para as pessoas um alento, um cuidado, um carinho, uma empatia. Então, isso hoje é a minha vida. Minha vida hoje é servir. Porque eu recebi de graça a cura. Recebi a melhora do meu tratamento, né? Recebi a melhora, recebi a cura. Estou em tratamento ainda, sim. Tenho chance de ter uma recidiva? Sim, tenho. Mas eu estou ciente de que a minha parte eu estou fazendo, para que, se eu tiver uma recidiva, não seja tão grave, ou que talvez eu nunca tenha uma recidiva. Para isso eu cuido do meu mental, emocional, energético, físico, alimentar, espiritual. Então eu preciso fazer a minha parte a partir de agora, porque Deus me deu uma prova de que eu estou aqui para servir. Eu sou um canal. Não, como o apóstolo Paulo falava, né? Já não é eu que vivo em mim, e sim Jesus que vive através de mim, né? Deus que vive através de mim. Então Deus nos usa a todo momento, e a gente às vezes não percebe. Acredito que a alimentação também ajuda muito nisso, né? O que você acha? Eu acho que a alimentação, às vezes a pessoa está na fase da menopausa, os hormônios, deixa a pessoa meio também desanimada, né? Sem força, sem energia de lutar pelas suas coisas, né? Eu acredito muito nisso, no alimento, porque o corpo, ele precisa de combustível, né? Então, o alimento é super importante, um alimento bem balanceado, com, né, zinco, fósforo, magnésio, tem uma coisa bem mais, né? Também Isso. às vezes a pessoa fica meio abatida porque ela tá precisando de uma alimentação, né? Uhum. Né? De preferência verde, né? Verde escuro, né? Isso. Várias... Suco verde. Suco verde. Eu faço bastante suco verde. E uso bastante também a alimentação viva, né? Como a gente diz. Não uma alimentação que vá ao fogo. Quanto mais alimentação natural, colhida e já, assim, sem processar, que você comer, melhor. Uhum. Então, eu acho que é muito válido essa sua observação, porque isso também é bíblico, né? Que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Então, isso também entra na parte, né, sobre fala de espiritualidade, porque isso também é cuidar do nosso templo, né? Porque o nosso corpo, ele é o templo do nosso espírito, né? É o templo divino do nosso espírito. Assim como lá na igreja habita também Deus, habita o Espírito Santo, habita o corpo de Cristo, né? Então, dentro do nosso corpo também tem o templo, também tem o Espírito Santo. Então, o nosso corpo precisa estar fortalecido. Por isso, nas minhas mentorias, né, eu me tornei mentora de estilo de vida, porque eu fui muito inspirada, muito motivada por uma mentora que até hoje eu tenho ainda mentorias com ela, e sobre que ela trata muito essa parte também, alimentação, o mental, o emocional, o energético, o alimentar e o físico. Então, eu resolvi partir para esse lado, assim, e cuidar das pessoas dessa maneira. Fazer, assim, tipo, um equilíbrio, juntar todas essas partes do nosso templo, né, do nosso corpo, e tratar um pouquinho em cada
esfera dessa nossa vida, dessa construção desse nosso corpo. Sim, Porque não sim. adianta de nada eu cuidar só do meu espírito, Sim. não cuidar do emocional. Ou eu cuidar só do corpo, não cuidar do que eu boto dentro do meu estômago para alimentar o meu corpo. Não adianta nada eu ir na academia, fazer uma academia, se eu não cuido do que eu como. Não adianta nada eu comer e também não fazer nenhum exercício físico para fortalecer meus músculos, para gerar os hormônios que nos trazem o bem-estar, né? Então, isso tudo é um conjunto, é um conjunto. É Vamos, verdade, é um conjunto. nos concentrar, então, e vamos refletir, né? Imaginar, vamos visualizar um fundo musical, cada uma do seu gosto, cada uma do seu jeito. Vamos sentar, então, confortavelmente na sua cadeira, no seu banquinho, no seu sofá ou na sua cama, onde você estiver. Vamos ficar bem serenas, bem calmas. Vamos fechar nossos olhos e vamos respirar uma vez de forma bem profunda. Então, vamos soltar o ar bem devagar, com os lábios entreabertos levemente. E vamos sentir e perceber a nossa respiração. Calmamente, veja-se diante de 3 belos cofres, feitos de puro alabastro. Todos eles estão fechados e podem ser abertos um por um. Mas isso pode ser feito somente no momento em que você estiver se sentindo calma, muito calma e confiante. Quando tiver entrado nesse estado de alma, olhe fixamente para o primeiro cofre. Veja a tampa do primeiro cofre se abrindo delicadamente. Agora você olha o seu conteúdo. O primeiro cofre contém ouro puro. Um ouro que brilha diante dos seus olhos e que você pode tocar à vontade, porque agora ele lhe pertence. O ouro é a sabedoria. Com ela, você mesma pode traçar e seguir o seu destino de maneira sábia e feliz. Mas, no entanto, você deve abrir os outros 2 cofres também. Penetre novamente no sentimento de calma, de confiança e olhe fixamente por alguns segundos para o segundo cofre. E que vai se abrindo aos poucos. Dentro dele há o mais puro incenso, cujo aroma eleva sua alma a um estado sereno, a um estado tranquilo e de indescritível iluminação. O incenso, ele é via de espiritualidade e todas as energias benfazejas ficam a seus serviços. Conforme o aroma se espalha, ao abrir-se o cofre. Agora torne a penetrar no sentimento de muita calma e confiança, novamente. Confiança em você mesmo, nas pessoas e nas manifestações de um ser superior. Então, olhe fixamente para o terceiro cofre. E ao abri-lo, encontre a mirra. A mirra é um bálsamo que, em contato com você,
mitiga todo resquício que ainda existe de dor, de sofrimento e medo, tornando você completamente livre e pleno de fé. Em seguida, pense em um projeto que você deseja que aconteça muito em sua vida. Imagine esse projeto, mentalize, visualize, e devagarinho você vai abrindo os seus olhos, voltando para a nossa sala. Gratidão, meninas. Gratidão. Foi muito bom. Nosso workshop foi muito bom a gente estar aqui com vocês. E esperamos que possamos ter agregado algum valor à vida de vocês. Com vocês também. Muito bom, muito bom. Uma boa noite para todos. Nossa, é muito gratificante ver vocês falando sobre a situação de vocês, assim, o que vocês passaram, o que venceram, o que estão na luta. Vamos passando adiante para muitas pessoas que estão precisando, tá bom? Dessa orientação, é muitíssimo importante. Tá bom? Continue o trabalho de vocês aí, com fé e esperança em Deus, coloca tudo nas mãos dele, porque vai atingir muita gente precisando. Tá bom?